programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Vamos a mais um programa, veja agora. Quem está por trás desses ataques são neonazistas, são supremacistas brancos. Acabamos de votar 300% de aumento do governador, porque a justificativa foi que era um acumulado de 2007 a 2023. Foi aprovado o acumulado. Então, todo mundo tem o direito de discutir o seu acumulado. Eu tenho essa sensação, e de novo, não é uma suspeita, tá? De que a gente está vendo um processo aberto de precarização da educação em Minas para que ela seja privatizada. Violência nas escolas. A gente teve aí um 20 de abril muito intenso em toda a rede escolar, porque o 20 de abril, várias escolas, né? E a gente fala de públicas, de privadas, elas receberam ameaças, banheiros escritos por causa do massacre de Columbine. Só para a gente rememorar um pouquinho, ele ocorreu no dia 20 de abril de 1999, no Columbine High School, em que uma área dos Estados Unidos, né, uma escola, ela foi atacada e nós tivemos lá uma situação terrível de muitos assassinatos, não é, Denise? É importante explicar por que os fascistas e os neonazistas que estão por trás desses ataques aqui no Brasil utilizaram o 20 como uma data para ser fixada, vamos dizer assim, para ser marcada como data de massacre. Primeiro, por conta do massacre de Columbine, que foi feito em 1999 por 3 adolescentes que estudavam na escola. E também porque dia 20 é o dia do aniversário de nascimento do Hitler, que foi genocida da Segunda Guerra Mundial, nazista, que foi responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus nos campos de extermínio, nos campos de concentração. Então, essas duas questões precisam ficar bem colocadas na cabeça das pessoas. Não é fake news, gente, é aula de história, sabe? Então, os neonazistas que estão por trás desses ataques coordenados, e eu não estou dizendo que todo mundo que fez ameaça de auê na escola ou postou inadvertidamente no status de um telefone ou de uma rede social, adolescente. Não são eles os neonazistas. Os neonazistas são organizados. Então, eles fizeram uma apreensão de um adolescente no sul do Brasil, em que na casa dele tinha material de apologia ao nazismo. Tinha o livro do Hitler, tinha publicações de supremacista branco. E a mãe e o pai também foram detidos, porque é uma rede. Eles conversam através de internet, né, da dark web. Eles conversam, e é fácil hoje chegar nesses lugares, é fácil. E eles conversam. Então, são adolescentes que são aliciados por essas pessoas, por esses criminosos, por esses nazistas, fascistas, e que colocam na cabeça dos meninos essa questão de responder com violência e fazer massacre na escola por conta da própria fragilidade emocional de um adolescente, que é uma coisa muito comum. Mas eu queria falar uma coisa assim, que é importante. Nós enfrentamos aí desde 2011, 2012... o crescimento de vários movimentos de direita, de extrema-direita, que querem interferir dentro da escola. Então, gente que nunca esteve na escola, que não fez um curso de licenciatura, que não é professor, não é professora, querendo dizer pra gente que estudou, que está na sala de aula, o que eu posso ou não ensinar. O que eu posso, que tipo de conteúdo eu tenho autorização para os meus alunos. Foi aí que começou esse problema. Porque várias professoras foram filmadas, ridicularizadas, ameaçadas, inclusive por parlamentares.
Você imagina o que é um deputado, um deputado estadual ou federal, publicar um vídeo seu de uma aula sua numa rede social dele para te criticar. E incentivar, né? Alunos o ataque. Incentivar a filmagem, incentivar a desqualificação da professora. Então, isso tudo aconteceu quando gente que não tem nada a ver com a escola começou a achar que poderia dar palpite na nossa vida. E eu vou nominar. O movimento Escola Sem Partido é isso. O movimento de escola domiciliar também é isso. Os meninos que ficam o dia todo sem contato com ninguém, só na frente do computador, ou sendo educado em casa, o resultado é esse. É a supremacia daquele mundo deles. Então, assim, é a mesma gente turma. entender. Aí é perceber a contradição. É a mesma turma do Escola Sem Partido, é a mesma turma do ensino domiciliar, é a mesma turma. Não queria que a gente trabalhasse, aliás, queria que as escolas abrissem sem vacina na época da pandemia. Era a mesma turma que não acreditava na vacina. É sempre a mesma turma. É sempre o mesmo grupo com objetivos, com características muito parecidas, mas com um único objetivo, que é desqualificar a profissão docente, desqualificar a professora, desqualificar a universidade, desqualificar a ciência, desqualificar a pesquisa, destruir e eliminar. Desqualificar, eu tô sendo até boazinha de usar esse termo. Está sendo. Destruir. É destruir e eliminar. Eliminação física das professoras, tanto que os massacres recentes que nós tivemos no Brasil, quem morreram? As professoras. Quais foram as vítimas? Nós tivemos as crianças, alunos, mas sempre professoras. Sim. Sempre professoras, porque o ódio é direcionado às professoras e aos estudantes. E são elas que se jogam para proteger as crianças, né, na hora que elas estão sendo atacadas. É a realidade, né, Denise? É a realidade. E nós não podemos ter medo de nominar. Quem faz isso, quem está por trás desses ataques, são neonazistas. São supremacistas brancos, de movimento de supremacia branca. Você não sabe o que é supremacia branca? O movimento supremacista? Nós podemos fazer uma pauta aqui um dia para explicar o que é isso. Porque as pessoas agora não têm vergonha mais não, sabe? Antes, se tivesse uma suástica tatuada no braço, você usava uma camiseta para tampar a suástica, né? Agora não. Agora o povo faz a tatuagem da suástica no rosto. A suástica representa a morte, gente. Isso é crime. A suástica, fazer apologia ao nazismo é crime. Então, são neonazistas. E o crescimento desses grupos aqui no Brasil no último período foi espantoso. E o número de massacres aqui no Brasil, os números dos últimos 8 meses, os eventos de violência às escolas, contra a escola, violência contra a escola no Brasil, começaram na primeira década dos anos 2000. Só que 16 ataques, dos quais 4 aconteceram no segundo semestre de 2022. Só no último período, o número de ataques mais que dobrou em relação a desde quando eles começaram a acontecer em 2001. Isso não pode ser normalizado. Uma professora foi vítima de facadas dentro da sala de aula em São Paulo e morreu. E ela tinha voltado a trabalhar por opção. 71 anos. Uma professora de 71 anos. Então, assim, isso não pode ser normalizado. Uma pessoa armada com um machado entrar numa escola infantil, e barbarizar e matar crianças que estavam brincando no playground. Sabe? Isso não pode ser normalizado. Não adianta subir o muro da escola. Tava vendo isso. A escola retomou, né, as aulas lá em Blumenau. Subir o muro da escola. A discussão, gente, ela precisa ser de dentro para fora e de fora para dentro. E não pode ser os vermelhos, os amarelos, os cor-de-rosa. Nada disso. Tem que ser todos que defendem a vida. Todos que defendem a vida, todos que defendem os direitos humanos, todos que defendem a vida têm que estar nessa pauta. A Educação Pública de Minas Gerais paralisou suas atividades no último dia 26 de abril em defesa do piso salarial.
A convocação para essa atividade foi da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação em defesa do piso. Os trabalhadores e trabalhadoras em educação participaram de audiência pública na Assembleia Legislativa e depois saíram em passeata pelas ruas centrais de Belo Horizonte. Nós estamos entrando no 5º ano do governo Zema. Essa reivindicação é desde o início do governo, primeiro ano do governo. Nós estamos aqui hoje e nós estamos reivindicando, e a reunião que nós tivemos com o governo foi a reivindicação do reajuste de 2023, que é o de 14,95. Mas é importante dizer que o governo nos deve os anos anteriores. Ele nos deve o ano passado, 33,24, nos deve o ano de 2021, nos deve 2019. Então, somando tudo, dá quase 80% de dívida de acumulado que o governo deixou de praticar de reajuste de piso. É um dia nacional de luta pelo piso salarial e dentro desse dia vocês poderiam fazer muitas lutas. Vocês incluíram a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia como parte dessa luta. Então, nosso agradecimento, isso torna a Assembleia Legislativa melhor quando ela discute coisas que são importantes e relevantes para as pessoas e quando reais e quando a própria comissão faz parte de uma agenda desse dia de luta que tem aqui representação de várias partes do Estado. A gente precisa associar o debate do piso ao dinheiro. Porque, se a gente não associar ao orçamento, nos associam à despesa. E sempre não pode, porque está no limite da lei de responsabilidade fiscal, porque não tem dinheiro. Não é verdade. Então, aqui, nós pegamos o investimento da manutenção, desenvolvimento do ensino. Vamos lá, 2019, o governo que deveria ter aplicado 25%, aplicou 19,8%. Em 2020, 20,73%. Em 2021, esse dado ele vai ser do Ministério Público de Contas, 25,41%. Em 2022, que é dados ainda do Ministério Público de Contas, 25,48%. O governo Zema, no seu primeiro governo, deixou de investir R$4.848.052.091,97. Do dinheiro que é vinculado à educação, ele deixou de aplicar na educação quase R$5 bilhões até o momento. Antes do Zema se articular no Tribunal de Justiça, do governo Zema se articular no Tribunal de Justiça, todas as posições do Tribunal de Justiça sempre foram favoráveis à categoria. Ali são algumas, ó. Todas aquelas decisões são decisões favoráveis aos reajustes e à Lei 21.710. Então, toda vez que havia processos de judicialização, o tribunal respeitava a lei votada pelo Poder Legislativo. Então, são várias decisões ali. Ali é só para a gente lembrar, né? Os reajustes, ano a ano, qual foi o reajuste e o acumulado do período, né? Porque acabamos de votar 300% de aumento do governador, porque a justificativa foi que era um acumulado de 2007 a 2023. Foi aprovado o acumulado. Então, todo mundo tem o direito de discutir o seu acumulado, né? De boas intenções, o caminho até o inferno está pavimentado. E nós conhecemos as boas intenções do governo Zema. É de atacar o sindicato mais importante, o terceiro maior sindicato da América Latina, que é o Sindiúti, que é a espinha dorsal do movimento sindical combativo e de luta que essas professoras e profissionais da educação constroem no dia a dia. Muitas pessoas, né, e próprio gestor público, um governador, gosta muito de fazer vídeos lavando prato, né, lavando o próprio prato, fazendo o próprio café. Mas eu acho que é importante, compreendam, a profissional que lava a xícara, que lava o copo, que lava o prato dos alunos, que faz a merenda dos alunos, que limpa a escola, que varre as salas de aula, que cuida do banheiro, que cuida da manutenção da escola e que agora também virou porteira, né? Agora virou porteira, de acordo com o protocolo de segurança da Secretaria de Educação, recebe menos do que um salário mínimo.
Então, muito mais importante do que o gestor lavar o próprio prato e publicar na rede social, é o gestor valorizar quem lava o prato, quem está na escola fazendo as atividades para que a escola funcione e está recebendo menos do que um salário mínimo. A situação nossa, a situação da categoria é grave, mas a situação das auxiliares de serviço é vexatória, é criminosa o que está acontecendo, é criminoso o que está acontecendo com as auxiliares de serviço da educação básica que tiveram agora as suas atividades, suas funções inflacionadas em relação à violência que a escola tem sofrido. Não tem como dar outra resposta do Estado, então vocês viraram as porteiras da escola, né? Que não está descrito na função de uma auxiliar de serviço da educação básica. E nós estamos aqui em Minas Gerais com essa situação. A palavra piso é o piso, né, gente? É o mínimo, não é isso? É o mínimo. Então, o mínimo que tem que ser pago para a educação é o piso. Como lá no Maranhão, pode-se pagar acima do piso. O piso é o mínimo que tem que ser pago, é lei. E nem a lei aqui em Minas Gerais o governo Zema cumpre. Está fora da lei desde o primeiro mandato e continua fora da lei no segundo mandato. Eu coloquei esses dois cartazes aqui, gente, porque esse aqui é um reajuste de quase 300%. E aqui está do ASB, que recebe menos do que o mínimo. Quando a Bia fez aquela memória, né, retrospectiva do que nós vivenciamos, das nossas conquistas, ela colocou que nós temos um cumulativo de 80,3%, que é o que nos é devido de reajuste do piso. Gente, 80% de cumulativo não é nem 1/3 do reajuste que o governo encaminhou para essa casa. Sabe o que é, na verdade? O que está por trás de toda a argumentação feita pelo governo, da ressuscitação da discussão de proporcionalidade de piso, de 40 horas versus 24 horas, de inconstitucionalidade que ainda não foi declarada, da Lei 21.710, isso é importante dizer. Sabe para que é isso? Nada mais é para rebaixar salário, gente. Nada mais é do que o Estado de Minas Gerais não reconhece o valor, a necessidade e o trabalho de cada uma que está aqui, de cada um que está assistindo, de cada um que paralisou, mas não veio para cá, que está na escola. Nós não podemos receber o piso de 4.420, porque o Estado quer pagar um piso rebaixado. Então, nada mais é do que isso. A minha sensação é de que isso é um projeto. Um grande projeto de prejudicar a educação. Para quê? Precarizar. Para quê? Eu tenho essa sensação, e, de novo, não é uma suspeita, tá? De que a gente está vendo um processo aberto de precarização da educação em Minas para que ela seja privatizada. Trabalhador na rua, o Zema, a culpa é sua. O governo do Estado de Minas anunciou um reajuste de 12,98% para a educação. É insuficiente. Nós queremos o reajuste fixado pela portaria do MEC, de 14,95%. 300%. O piso não pode, mas pode o seu aumento. 300%. O piso não pode, mas pode o seu aumento. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu trabalho. O que a gente está pedindo é questão de dignidade. Está pedindo o salário mínimo do piso. É isso que a gente está pedindo. É o salário mínimo. Significa isso. Piso é isso. Até o próximo programa.